Boa noite. Que o Mestre Jesus nos auxilie a compreender o nosso bate-papo da noite e que Ele nos guie. Nós hoje vamos conversar, como a Mirtes falou, sobre a prática da indulgência na família. É muito comum nós nos reunirmos para auxiliarmos pessoas que estão em dificuldades, seja moradores de rua, orfanatos, asilos, fazermos visitas a pessoas enfermas e desculparmos as faltas, as quedas daqueles que estão longe de nós, daqueles que não fazem parte do nosso convívio. Mas e na nossa família? E dentro da nossa casa? E aqueles que compartilham conosco o nosso dia a dia, que conhecem a nós, que muitas vezes se tornam, às vezes, um espinho no nosso pé. Será que a gente consegue também ser indulgente com eles? O que seria indulgência? No dicionário, indulgência quer dizer clemência, remissão das penas, indulto, perdão. E será que a gente anda praticando isso dentro dos nossos lares, no seio dos nossos familiares? É fácil a gente perdoar as faltas daqueles que estão longe. É fácil a gente compreender os erros dos estranhos. O difícil é compreender o erro daqueles que a gente conhece a fundo, daqueles que partilham conosco as lutas diárias e que são justamente os que estão na nossa família. E às vezes a gente pode até perguntar: por que estamos nesta família? Será que é a minha família mesmo? Como a gente sabe que Deus não erra, não existe erro por parte de Deus, nós estamos na família certa, né? Mas quais seriam as funções da gente se juntar em grupo consanguíneo? Por que a gente não é como os outros animais? Que nasce a cria, a mãe cuida, assim que está independente, separam-se. E muitas vezes não se encontram jamais. Por que com o ser humano a gente vive agregado? O ser humano, o bebê, a espécie humana é a que passa por mais tempo por dependência dos cuidados alheios. Se a gente olhar o ciclo dos animais, em pouco tempo eles são independentes. Alguns já nascem, já começam a andar, já começam a procurar o alimento. Já o ser humano não. Ele fica dependente durante vários anos. Então, por quê? Quais são essas funções que a gente tem quando constitui uma família? Então, o núcleo familiar, ele tem a função de ensinar aquele espírito que retorna à carne, a socialização, o trato com a economia, o lado cultural e educacional, o lado psicológico, que são as bases para que a gente consiga viver bem em sociedade. Saber administrar as posses, o dinheiro, saber lidar com o comportamento alheio e também nos tornarmos educados perante a sociedade. Então, a família tem todas essas funções, mas existe uma outra função, que a gente pode chamar de função espiritual. E todos nós que um dia nos unimos para formar uma família, colocar filhos no mundo, nós temos também essa função espiritual. E dentro dessa função, nós temos uma, ou várias, dentro delas, que seria educar o espírito. Quando a gente recebe um espírito como filho, a gente tem que começar, muitas vezes, desde a própria gestação,
a orientar ele. Quando ele começa a caminhar, a gente já tem que dirigir ele para os caminhos que a gente quer que ele percorra, porque é função da família. Também temos a função de formação de valores regenerativos, ou seja, todos nós já tivemos várias reencarnações. Hoje nós estamos na nossa melhor forma. Essa é o nosso melhor estado como espírito. Já fomos piores. Então, uma das funções da família é corrigir tendências equivocadas que nós trazemos no nosso íntimo, no nosso inconsciente. E quem estuda um pouquinho da doutrina sabe que do 0 aos 7, o espírito é como se fosse uma massa de modelar, que a gente pode dar a forma. E essa forma não é só dada através de palavras, de ensinamentos, mas da cópia do nosso próprio comportamento. Então, quando um espírito reencarna numa família que existe respeito, educação, fé, que existe a prática da caridade, dificilmente ele vai se desvirtuar desses princípios, porque ele, desde o seu nascimento e durante toda a sua vida, assiste a sua família praticar essas coisas. Porém, quando a família não tem essa prática, não tem como mais na frente cobrar dos filhos aquilo que não praticou. O exemplo vale muito mais do que as palavras. É fácil a gente dizer para os filhos: não fume, não beba, não use droga. E muitas vezes os pais fumam, bebem, faz uso de alguns tipos de droga, não as ilícitas, mas o álcool é uma droga, né? Então, é fácil falar. Os mais velhos aqui lembram que a maioria dos pais fumavam. Mas se pegasse um filho fumando, não era como hoje, que leva para a cadeirinha de pensar, né? A gente lembra do cinto, né? Lembra das surras. Então, eles falavam: não façam o que eu faço. Como algumas décadas atrás os filhos eram educados à base do medo e do respeito imposto, a gente aceitava. Hoje os espíritos já são diferentes. Hoje a gente vê criança desafiar ordens, ideias dos pais, de debater com eles. Então hoje você não consegue simplesmente educar dando ordens. É necessário ser o exemplo. Outra função espiritual da família é a oportunidade evolutiva do espírito. Nós reencarnamos para adquirirmos novos conhecimentos e para expiarmos algumas faltas do passado. Então, quando um casal se une para dar uma oportunidade a um espírito de reencarnar, na maioria das vezes, eles têm consciência desse compromisso. Existem casais que se unem recebendo espírito por missão, outros expiação e alguns por afinidade. Então, às vezes é comum dentro da mesma casa a gente ter filhos, que é o sonho de consumo de toda a família, ter filhos que dão algum trabalho e ter filhos extremamente difíceis de lidar. Porque nós não recebemos filhos apenas sobre, digamos, o nosso gosto. Ah, meu filho vai vir inteligente, educado, vai ser obediente, vai seguir todas as regras de sociedade, vai praticar alguma religião. A gente não sabe. Filho é quase uma loteria, né? Quem acertou, ganhou na loto. Mas é um compromisso assumido por nós quando a gente resolve colocar filho no mundo. Alguns podem dizer: e quando foi um erro? Quando foi sem querer? Quando foi uma ratada? Não existe isso para Deus. A gente pode achar
que foi um erro, um engano, não era para ser naquele momento, mas quando Deus diz, é agora, vem. De uma forma ou de outra acontece, e o Espírito vem. Também é função da família desenvolver a afetividade e o amor para atingir a dimensão de família espiritual. Ou seja, hoje nós temos grupos familiares consanguíneos, a minha família. Mas a gente sabe que somos todos filhos de um único pai. Então, todos somos irmãos. Apesar de a gente ainda não ter internalizado essa situação e a gente nutrir indiferenças, animosidade, até mesmo raivas, né, de determinados povos ou determinadas pessoas, somos todos irmãos. E a família tem o dever de preparar espírito para enxergar em todos aqueles que cheguem próximo dele um irmão, ver como um irmão. Então, será que a gente está cumprindo as nossas obrigações enquanto pais e mães de família? Não esquecendo que também somos espíritos, que também estamos aqui em aprendizagem e em expiação. Então, também temos as nossas falhas. E também somos filhos, não? Então, esse ciclo consanguíneo, ele vai nos ajudando a desarmar animosidades. Às vezes, nós somos a reencarnação de um avô, de um bisavô, de um parente distante que teve algum problema com aqueles que hoje são os pais. Isso é comum. Geralmente, o espírito, quando reencarna, ele vem naqueles grupos familiares. Alguns afetos e alguns desafetos. Os afetos servem para nos ajudar nas nossas lutas, nos fortalecer nos nossos embates do dia a dia. E os desafetos servem para a gente aprender. E aí a gente pode se questionar, será que estamos na família certa mesmo? Muitas pessoas às vezes chegam para a gente, quando a gente faz o atendimento, e dizem, eu sou totalmente diferente dos meus familiares. Eu tenho amigos que são irmãos, e meus irmãos eu não consigo vê-los como amigos. Outros dizem, será que é pecado eu não conseguir amar meus pais como deveria? Porque eu tenho respeito, tenho a obrigação filial, mas não tenho o afeto, aquele que deveria unir a gente. No capítulo 14 do Evangelho, no item 8, ele fala sobre a parentela corporal e espiritual. Nesse item, ele explica que nem sempre estamos na nossa família espiritual. E o que é família espiritual? São aqueles espíritos que já comungam dos mesmos ideais, que têm afinidades. Então, a família espiritual, geralmente ela é mais ampla, porque ela é o resultado de várias reencarnações que nós tivemos. Todos nós, dentro da nossa família consanguínea, tem aqueles que a gente tem mais proximidade, que a gente tem mais afeto, cuidado, amor, respeito. E tem aqueles que são família. A gente ajuda, cuida quando precisa, mas a gente ainda não desenvolveu por eles aquele afeto mais, digamos, mais apertadinho, aquele afeto gostoso de você sentir falta, de você querer cuidar. Tem irmãos que passam muito tempo sem se ver, sem se falar, e parece que isso não faz falta. Já tem outros que, se a gente não conversa 2, 3 dias, já está ligando, passando uma mensagem, como é que você está, o que aconteceu, nunca mais se falou, nunca mais a gente se viu. Então, esses já fazem parte da nossa família espiritual, porque a gente se identifica com ele. E abrindo aqui um parêntese, família espiritual nem sempre quer dizer família desenvolvida, família já que alcançou uma escala mais alta no nível de desenvolvimento. Também aqueles irmãos nossos
que praticam ainda muitos erros, muitas barbaridades, eles também têm um grupo deles espiritual, por afinidade. Então, a família espiritual da gente, ela tem ideais semelhantes, para o bem ou para o mal. Os que praticam o mal, quando desencarnam, eles vão para aqueles grupos afins. Então, também é a família espiritual deles. Um espírito que praticou muitos erros, muitas barbáries, nenhuma reencarnação, quando ele reencarna numa família que já é um pouco mais avançada moralmente, ele se sente também um peixe fora d'água. Ele não sente que é aquela família dele. Então é aquela família careta, cheia de regras, cheia de normas, tudo tem que ser feito, tudo certinho, no horário, cumprindo todas as regras de sociedade. Quando esse espírito ainda é um espírito rebelde, muito imperfeito, que não consegue seguir o padrão daquela família. Então, a família espiritual dele é diferente, às vezes, da família espiritual do grupo no qual ele se reencarnou. Tem uma história no Reformador de março de 97, escrita por Richard Simonetti. E essa história fala sobre Mário Vicente. Mário Vicente, ele era vidrado na ideia de famílias espirituais. E ele acreditava que sobrepõe as ligações consanguíneas. E ele recebeu uma família que tinha alguns problemas. Ele tinha 3 filhos, 2 rapazes e uma moça. E ele conversando com o amigo perguntando como estava a família, como estavam as lutas, ele disse, tá difícil porque o mais novo se envolveu com drogas. O mais velho é difícil para lidar com ele. A menina, ela até que é doce, mas herdou o gênio da mãe. Quando alguém pisa no calo dela, ela se transforma. E ele tentando, assim, fazer o melhor que podia. Ele era espírita, tinha conhecimento da reencarnação, tinha conhecimento sobre a família espiritual. Então, animado pelo sonho de, quando desencarnasse, reencontrar sua família espiritual, ele procurava fazer o melhor que podia. Não deixava faltar nada à família, dava orientação, era um exemplo de pai, de cidadão, tentava tolerar, né, as impertinências, os conflitos que surgiam dentro de casa, fazia de tudo para ajudar aquele grupo, porque ele tinha consciência de que aquele grupo lhe foi confiado para que ele guiasse ele e porque ele tinha faltas a reparar, já que não era a família que ele sonhava. Então ele exercitava carinho e compreensão com os filhos e com a esposa que ele recebeu como companheira. Quando ele completou 72 anos, ele desencarnou. Retornou à pátria espiritual. Como tinha conhecimento sobre o mundo espiritual, ele não levou muito tempo para despertar e saber que estava desencarnado. Logo que ele pôde conversar com seu guia, ele foi e questionou. Estimaria, se possível, receber notícias da minha família espiritual, porque agora que estava livre do corpo, ele podia realizar o sonho dele, reencontrar a família espiritual dele. E o mentor lhe disse, seus familiares estão bem, nas lutas de sempre, sofrendo e aprendendo como todos os homens. E ele disse, então estão reencarnados? Pensei que encontraria eles aqui, no plano espiritual. O mentor olhou para ele e fez, você conviveu com eles até alguns meses atrás, não sabe que continuam na Terra? Eles, não me refiro à minha família humana. Eu anseio abraçar os entes queridos de priscas eras e, sobretudo, a amada perdida nas brumas do passado. O mentor olhou para ele, sorriu. Meu irmão, você falou bonito, mas está equivocado. Sua família espiritual é aquela que lhe marcou a experiência na Terra.
Ele levou muitas décadas esperando esse dia de encontrar a família espiritual. Estava todos reencarnados com ele. Então, às vezes a gente sonha de, quando eu desencarnar, vou encontrar aqueles que são meus afins. Vou encontrar aquele companheiro ou aquela companheira que me completa moralmente e espiritualmente. E às vezes é aquele que está do nosso lado. Porque muitas vezes nós também não somos o sonho de consumo do outro. E aquele que está ao nosso lado foi o que se comprometeu no plano espiritual a nos auxiliar na nossa caminhada. E aí a gente pode dizer, já que somos uma família consanguínea, muitas vezes a mesma é a família espiritual. Quais as explicações para as divergências de pensamentos, gostos, comportamentos, ideias, às vezes até mesmo de moralidade? Um mais alto, outro mais atrasado. E é fácil para que a gente que conhece um pouco da doutrina responder. O espírito já existia antes do corpo. Então, todos nós temos coisas boas e coisas ruins dentro de nós. Como o Evangelho da Noite falou, quem de nós não carrega grandes imperfeições ainda? Nós podemos já estar cumprindo com as regras da sociedade em que a gente está inserido, respeitando as leis do nosso país. Mas será que as leis de Deus nós já estamos cumprindo? Então, se nós não estamos, nossos familiares também não estão. Todos nós trazemos um passado, às vezes, bem pesado. Se nós pudéssemos recordar o que fizemos nas últimas reencarnações, com certeza nós não teríamos paz nem equilíbrio. Muitas vezes aquele familiar difícil que está ao nosso lado foi alguém que a gente prejudicou muito no passado e que nós, arrependidos, pedindo uma nova oportunidade, pedimos ele de volta. Quantos de nós não estávamos no umbral sofrendo pelas faltas cometidas? E quando o nosso mentor apareceu, nós pedimos qualquer oportunidade para sair daquela situação. Serve qualquer coisa. E às vezes o mentor diz, olha, você vai voltar, vai receber 4 ou 5 filhos difíceis. Mas a gente estava lá sofrendo, o que a gente diz? Aceito. Sair daqui, qualquer coisa serve. Porque a gente pensa, bom, eu vou para a carne, lá, se eu puder eu recebo, se não, eu nem me caso, para não constituir família. Mas as coisas de Deus são perfeitas. Aí muitas vezes aquele que aceitou não consegue fugir ao matrimônio, não consegue fugir à união, e às vezes até sem mesmo ter esse grupo formado, espalha um bocado de filhos. Quantas pessoas nunca se casou e tem vários filhos, né? E esses filhos são nossas responsabilidades. Nós aceitamos. Nós, quando estávamos lá, a gente disse, eu quero. Quando a consciência pesava pelas faltas cometidas, a gente aceitou. Não, pode mandar aquele inimigo que eu matei há algumas reencarnações atrás, que hoje me persegue no plano espiritual. Eu tirei a vida dele, eu vou devolver a vida para ele. Mas esse foi um compromisso nosso, muitas vezes assumido pelo remorso do que a gente praticou. Não quer dizer que aquele espírito nos perdoou e aceitou de bom grado. Por isso que a gente assiste, às vezes, cenas tristes passar nos noticiários de filhos que tiram a vida dos pais, pais que tiram a vida dos filhos. E a gente fica chocado, porque quem tem uma família mais ou menos estruturada, onde existe respeito, carinho, às vezes até o verdadeiro amor familiar, a gente fica chocado diante desses fatos, né? A gente já viu vários passar no noticiário, mas
Se a gente pudesse olhar o passado desses espíritos, desse grupo familiar, a gente veria quantos débitos a gente tem para com os nossos familiares. Sejam filhos, irmãos, pais, às vezes até parente mais distante. Somos um grupo comprometido, que estamos juntos para praticarmos a caridade, a indulgência. Porque a gente só consegue conviver com essas diferenças dentro da nossa família se a gente praticar a indulgência. Se a gente aprender a perdoar, se a gente aprender a relevar pequenas coisas, porque a gente não consegue desculpar pequenas faltas dentro de casa. Às vezes, quando a gente se junta a um grupo que pratica a caridade, a gente consegue compreender o erro do estranho. Quantas pessoas vão às ruas distribuir alimento, roupas? Há pessoas que destruíram suas vidas pelo uso de drogas, de álcool, pelo fato de simplesmente não querer viver dentro de normas e regras dentro da casa. E a gente, por acaso, nega o pão que a gente leva, a sopa, o agasalho? Não. Mas às vezes dentro de casa a gente faz questão. Quando alguém que faz parte do nosso grupo familiar comete algumas faltas. Às vezes uma palavra ríspida dentro de casa é pior do que uma bofetada na rua. Porque às vezes leva uma bofetada na rua e diz, era um louco, desequilibrado, eu nem falei nada, não disse nada, e o homem já se virou para já ver me agredir. Mas se for dentro de casa, é um crime que às vezes não tem perdão. Então, somente quando a gente aprender a praticar a indulgência dentro dos nossos lares, a gente vai ter aquela família espiritual que a gente sonha. E pode começar já aqui, dentro do nosso grupo. Filhos difíceis, esposas difíceis, maridos difíceis, são atraídos por nós por afinidade. Às vezes, eu lembro, minha mãe costumava dizer, às vezes quando uma irmã minha que pegava um namorado que não dava certo, ou mesmo um casamento que terminou, fazia, você tem um dedo podre para escolher homem. Mas não é. A gente atrai pelo que somos, pelo que sentimos, muitas vezes pelo que a gente não consegue admitir para nós mesmos. A gente atrai essas pessoas, porque faz parte dos nossos sentimentos, da nossa energia. Assim como também a gente atrai amigos, que muitas vezes são os irmãos que a gente não encontra dentro de casa com aqueles consanguíneos. Quantos de nós é sustentado pela amizade? Diz que amigos são os irmãos que a gente escolhe, né? Família é o que Deus determina. E família difícil, quase todo mundo tem. Não existe família perfeita ainda no nosso planeta, porque nós não somos perfeitos. Nós somos espíritos ainda em provas e expiações. Então, o grupo familiar está passando por provas e expiações. E somente a indulgência, relevando pequenas faltas, que a gente consegue conviver uns com os outros. Tem uma história, que eu acho que muitas pessoas já viram, que ela é intitulada Difícil Convivência, mas muitos conhecem como a história dos porcos espinhos, né? Durante a era glacial, que era aquele tempo em que a Terra estava quase toda congelada, muitos animais, eles morriam por causa do frio. Não tinha como se abrigar, já que tudo era coberto por neve. E os porcos-espinhos, eles percebendo essa situação, que estavam morrendo muitos, eles resolveram se juntar em grupo. Por quê? Se juntasse, eles agasalhavam e se protegiam mutuamente. Um passaria o calor para o outro. E seria uma forma de eles passarem aquele período de geadas, de frio intenso. Então, eles fizeram isso, resolveram juntar-se
em grandes grupos, onde todos fechariam um espaço e um passaria o calor para o outro. E fizeram isso. Porém, eram porcos espinhos, né? E porco espinho tem espinhos. Então, o que aconteceu? Quanto mais eles se juntavam para pegar o calor um do outro, mais furavam uns aos outros. E aí, muitos não suportaram esses pequenos ferimentos que eram abertos quando eles se juntavam e começaram a se afastar. Então resolveram se afastar de novo, porque era difícil conviver com aqueles espinhos espetando seus corpos. E o que aconteceu? Começaram a morrer todos novamente, em grandes quantidades de porcos espinhos. Então eles tinham que tomar uma decisão. Ou aprendiam a conviver com as pequenas feridas que eram abertas pelos espinhos uns dos outros, ou eles seriam exterminados da terra. E eles resolveram suportar essas pequenas feridas e se uniram. E assim conseguiram passar aquele período intenso de geadas, de neves, de frio, e sobreviveram, e a espécie conseguiu sobreviver. Então eles aprenderam a conviver com as feridas que uma relação muito próxima pode causar, já que o mais importante era o calor um do outro. Então, tirando desta fábula, a gente pode entender o seguinte: o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e a valorizar suas qualidades. Porque defeitos todos nós temos, embora a gente nem sempre admite. Mas se a gente olhar para o espelho e começar a fazer uma autoanálise, um autoconhecimento, a gente vai ver quantos defeitos nós temos. Então, se a gente ainda é cheio de defeito, Deus não vai mandar pessoas perfeitas para esse meio. Vamos receber semelhantes. Semelhante atrai semelhante. Em questão de evolução. Se dentro do nosso seio familiar existe um que a gente possa dizer esse é mais evoluído, que é aquele que consegue manter a unicidade, consegue manter o grupo junto, que auxilia a todos, também temos aquele que é o que perturba a paz de todos. Tem também aqueles espíritos menos evoluídos. E quando Deus coloca num seio familiar essa mistura de espíritos, é para que a gente aprenda uns com os outros. Nenhum de nós aprenderia algo se não tivéssemos desafios na nossa vida. Muitos de nós estacionam. E se não tiver algo que sacuda a gente para a gente dar um passo, a gente se acomoda. Porque quando está tudo bom, o que é que a gente diz? Se tiver tudo bem, não mexa. Time que está ganhando não se mexe. Mas é preciso evoluir. Nós não estamos nesse planeta para vivermos uma vida estável, sem nenhum alto e baixo. Nós estamos aqui para evoluir. E a evolução é justamente enfrentar desafios, se modificar, se reinventar diariamente. E todas aquelas dificuldades pelas quais nós passamos, e isso inclui todos nós, tem uma finalidade. E a gente deve questionar: o que é que eu preciso aprender dessa situação? Nós devemos lembrar que Jesus nos falou que a gente devia amar o próximo mais próximo, que é justamente a nossa família. É tão fácil amar os amigos, é tão fácil perdoar os de fora, os estranhos. Quando está dentro do lar, dentro do grupo, é tão difícil compreender por que o outro não faz igual a mim. Por que o outro não enxerga da forma que eu enxergo. Por que o outro não segue o caminho que eu segui. Às vezes, a gente vê muito isso em questão de religião. Alguns espíritas acham que a nossa religião é a correta, é a perfeita. E aí tenta trazer a família. Os evangélicos nem se fala, né? A gente sabe que eles, quando sabem que a gente é espírita, eles dizem que vão rezar para Deus salvar a nossa alma, né? Porque está perdida.
Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho 5 irmãos. Tem 2 evangélicos, eu espírita, um católico e o outro à toa. Tem de tudo. E a gente consegue conviver, porque a gente aprendeu o quê? Eu não critico a sua religião, você não critica a minha. Não diz que a minha é de macumbeiro, que eu também não digo que a sua é de fanáticos. Então, a gente aprende a conviver. E a gente aprendeu o seguinte: em todas elas existe Deus. Então, esse ponto na nossa família não se discute. Então, meus irmãos já vieram para o centro, eu já fui para a igreja evangélica, já fui para a católica, e a gente faz isso. Quando precisa, a gente senta. Na época da pandemia, a gente criou o hábito de toda quinta-feira, a gente ia o grupo para casa de um e do outro. Então, cada quinta-feira a gente fazia um evangelho na casa de um dos irmãos. E a gente ouvia a palavra, seja do evangélico, seja a minha, quando era espírita, do católico. O ator sempre dizia: o que lê aí tá bom, que serve. Então, a gente fez isso durante todo o período da pandemia, para a gente não se afastar, porque a imposição era, não podíamos estar em grupo. Mas a gente decidiu que, se fosse para ficar doente, ficava todos, se fosse para morrer, morria todos. E se era para sobreviver, sobreviveria todos, sobrevivemos. Então, a gente aprendeu a respeitar dentro do grupo algumas divergências. Tem outras que a gente não aceita, e é normal. Existem defeitos de alguns componentes do nosso núcleo que a gente não aceita. Às vezes são coisas grandes, coisas, digamos, que está fora do padrão aceitável de moralidade. Mas o fato de eu não concordar não me dá o direito de julgar e nem de me sentir melhor, principalmente nós espíritas, porque a gente sabe que a gente reencarna várias vezes, e nós já fomos bem piores do que somos hoje. Muitas vezes, o que a gente condena naquele próximo mais próximo, foram práticas que a gente fazia na encarnação passada. E como a gente aprendeu a lição, a gente consegue enxergar facilmente esses defeitos. Dizem que a gente enxerga no outro aquilo que a gente tem em germe guardado e que a gente vive controlando. A fera que está ainda dentro de nós. E a gente consegue identificar facilmente no outro. Porque se a gente for exposto a alguma tentação das fraquezas que a gente ainda nutre, que a gente controla, a gente pode cair também. Então, devemos lembrar que nós estamos reencarnados entre aqueles espíritos que são mais indicados para o nosso progresso espiritual. Se não fossem eles, nós não evoluiríamos. Geralmente, quando a gente tenta ajudar um irmão com algum problema, ou quando a gente critica esse irmão por praticar algo que a gente não pratica, a gente procura ser ainda melhor, para servir de exemplo, e às vezes até para ter moralidade, para chegar e dizer: você está errado. Porque a gente não pode chegar para o nosso semelhante e dizer que ele está errado, se a gente ainda pratica a mesma coisa. Então, quando a gente quer, às vezes, ajudar, educar ou criticar alguém, a gente tem que ser melhor do que ela, pelo menos naquilo que a gente está criticando. Então, isso nos auxilia a nos melhorarmos ainda mais. E todos esses próximos, mais próximos, eles nos trazem lições. Então, aquele familiar difícil que a gente tem que conviver, que tem problemas, a gente tem que indagar qual lição que esse irmão está me trazendo, que a vida me trouxe. Será que é para eu desenvolver a paciência, a aceitação da diferença, o perdão das ofensas, a doação, que às vezes dentro da família tem pessoas que são extremamente dependentes, seja por enfermidade, seja por alguma doença congênita, e a gente precisa doar o que a gente tiver, seja em tempo, em recursos, em cuidados para aquelas pessoas. Então, todas as dificuldades pelas quais a gente passa, tem uma lição a nos ensinar.
Só que a maioria de nós, em vez de verificar o que eu tenho que aprender com essa situação, a gente ou critica, ou desanima, ou foge, né? A gente vê muitos pais, muitas mães fugirem das suas responsabilidades quando a situação se torna muito pesada. Em vez de pensar, por quê? Para que Deus me deu essa família, às vezes, tão difícil de lidar, ou então tão pesada de carregar? Porque às vezes a gente não tem filhos problemas, mas temos filhos enfermos, que é uma cruz muito pesada você carregar filhos enfermos, porque você sabe que vai ser para toda a vida. Então, diante dessa situação, a gente questiona, por quê? Para quê? O que a vida está me ensinando? E devemos amar a nossa família do jeito que ela é, e nos esforçando para ajudar que ela se torne melhor. Porque se muitas vezes eles não são aquilo que nós gostaríamos que fosse, devemos nos lembrar que nós podemos também não ser aquilo que eles esperavam. Então a indulgência dentro da família, dentro do lar, com aquele próximo mais próximo, é uma forma da gente dizer para o universo, para aquele próximo, que nós também um dia poderemos precisar da indulgência dele. Porque se Deus colocou a gente em grupo, com certeza um dia a gente vai precisar desse próximo mais próximo. Seja através de recursos, seja cuidados, ou seja simplesmente através do afeto que o outro pode nos dar. Porque nós somos seres que fomos criados pelo amor de Deus, do amor de Deus. Então, nós necessitamos de afeto, nós necessitamos de afago, de carinho, de cuidado, todos nós. Mas a gente só recebe o que dá. Então, diante daqueles parentes difíceis, daqueles filhos, esposo, esposa difíceis, vamos tentar dar o que de melhor a gente já tiver. Não é fácil, é muito difícil a gente ser indulgente, mas é uma questão de sobrevivência. Assim como os porcos espinhos precisaram sobreviver e aceitar aqueles pequenos ferimentos para que a espécie não fosse extinta, também nós, humanos, precisamos também relevar essas pequenas faltas, para que a gente não crie gerações que não queiram formar famílias pelos problemas que assistiram diariamente na sua. E a gente vê hoje muitos jovens dizendo que não vão constituir família. Já imaginou se todos começarem a falar sobre isso? A gente não vai ter a oportunidade de retornar e continuar a obra que a gente não concluiu nesta reencarnação. Então vamos pedir ao nosso irmão Jesus que não nos desampare em momento nenhum, que nos auxilie a sermos mais indulgentes, principalmente com aqueles mais difíceis que Ele colocou ao nosso lado. Muita paz para todos.